também cumprimento aqui a audiência virtual, estava acompanhando os excelentes debates anteriores. Trago aqui, então, esse lugar, né, da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, que eu estou como presidente desde 2022, né? Fui reconduzida agora, como a Patrícia contou, para o segundo mandato e fico muito feliz de poder liderar um grupo expressivo de advogados e advogadas que se amalgamam nesse espaço de construção de materiais e consensos possíveis de interpretação, qualificados, para que a gente possa contribuir na consolidação do direito do terceiro setor no país. Aqui na OAB de São Paulo, a gente fez, caso queiram também, depois a gente pode disponibilizar o link, mas vocês podem encontrar no site da OAB de São Paulo o relatório de atividades da gestão anterior, que sintetiza os 3 anos de mandato e nos orienta para os próximos 3 anos, que consegue contar um pouco, além de prestar contas e ter uma transparência do que a gente já efetuou, como que a gente tem trabalhado as temáticas do direito do terceiro setor. São muitas frentes de trabalho e eu queria destacar algumas para ilustrar aqui essa conversa sobre o panorama do terceiro setor no Brasil, da perspectiva do direito, né? A gente fez algumas notas técnicas, sistematizando opiniões jurídicas, consolidando o estado da arte de determinadas questões que nos foram trazidas à análise. E aí eu queria citar duas, a gente publicou 16 notas técnicas nesses últimos 3 anos, eu queria citar 2 exemplos de como que elas são relevantes e importantes para mudanças de entendimento no Poder Executivo, para além de possibilidades de análise de projetos de lei dentro do Legislativo e também, eventualmente, análise de alguma questão que esteja no Judiciário. As 2 questões que eu quero citar aqui, elas foram objetos, então, de análise por diferentes advogados da comissão e elas tiveram um resultado positivo ao final, por isso quero trazer aqui como exemplo de possibilidade de atuação. Uma delas foi sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela traz no seu artigo 18 um dispositivo que gerava um entendimento na Secretaria do Tesouro Nacional de que, para o cômputo da despesa de pessoal dos entes federados, dos entes subnacionais, de estados e municípios, a gente deveria também contabilizar a despesa de equipe de trabalho das organizações da sociedade civil que atuam em parceria com a administração pública. Esse entendimento, em nossa visão, é equivocado e se ele persistisse, se ele se mantivesse no ordenamento jurídico, a gente teria aí sérios problemas de atendimento na área de saúde, educação, assistência, sobretudo, mas também na área de cultura e outros exemplos de políticas públicas que poderiam ser descontinuadas porque nenhum estado e município tem um colchão, né, para abarcar nenhum tipo de despesas adicionais. E, mais do que isso, sobretudo, não se trata de terceirização. As parcerias com a administração pública têm uma natureza jurídica diferente e isso foi demonstrado por meio dessa nota técnica que foi apresentada à CEJAN, que é a Câmara de Segurança Jurídica dos Negócios da AGU, que conta com a BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e a BONG em sua composição, e que teve um debruçar sobre essa questão, que já tinha sido objeto de análise em acórdão do Tribunal de Contas da União e também já tinha sido objeto, inclusive, a portaria da STN anteriormente já tinha sido sustada pelo decreto legislativo do Congresso Nacional. Mas a Secretaria do Tesouro Nacional entendia que esse decreto legislativo tinha assustado apenas a data de entrada em vigor dessa nova regra e não necessariamente o mérito.
E acho que com uma parceria muito próxima com a Comissão de Direitos do Terceiro Setor da OAB do Paraná, agradeço bastante aí ao Fernando Mânica por ter ido junto nessa caminhada com a gente. Ao final, essa questão foi revista pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pela PGFN, o que modificou o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, recentemente agora, no dia 29 de abril, a gente teve uma publicação de uma portaria que atualizou o Manual de Demonstrações Fiscais e que diz muito claramente que não são consideradas as parcerias como possibilidade de necessidade de incluir no cômputo de despesa de pessoal, exceto se for caso de fraude, e aí com certeza a gente está diante de uma situação excepcional. Então, esse foi um êxito importante de um trabalho que foi feito e que pode ser em outras matérias também objeto de ação pelas comissões Brasil afora. Eu queria citar um outro exemplo do município de São Paulo, que incluiu no credenciamento da dispensa de chamamento público na área de educação um requisito adicional de utilidade pública municipal como regra para que a organização tivesse o seu credenciamento deferido. Ocorre que a declaração de utilidade pública, ela, no município de São Paulo, assim como diversos outros municípios e estados brasileiros, ainda atrai requisitos antigos que são desarmônicos com a legislação federal em relação à remuneração de dirigentes. Ou seja, no federal a gente já tem a autorização expressa, sem a perda de benefícios tributários, mas no caso da declaração de utilidade pública do município de São Paulo, a gente teria aí uma incongruência ao invocar esse requisito como um deles para conformar o credenciamento na Secretaria de Educação. Então, a gente fez uma nota técnica sobre isso, apresentou à Secretaria de Educação, à Secretaria de Gestão do município de São Paulo, fez diversas conversas e, ao final, esse requisito foi retirado da portaria de credenciamento por conta dessa nota técnica. A gente fez uma outra também que vale a pena citar, que é sobre justamente a desnecessidade dos títulos de utilidade pública e fez um compilado sobre a legislação do município do estado de São Paulo e hoje a gente tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa também a revogar o título de utilidade pública do estado de São Paulo. Então, acho que tem aí algumas lutas comuns, a gente tem feito bastante conversas entre presidentes de comissões, das seccionais, e acho que a gente pode ter aí mais avanços no próximo triênio em relação a questões que são importantes para as organizações da sociedade civil, especialmente do ponto de vista do direito do terceiro setor. Acho que eu sou sempre uma otimista, eu sempre vejo o copo mais cheio do que vazio, e acho que a gente já evoluiu bastante, mas de fato a gente tem ainda bastante trabalho em relação desde a formação dos nossos estudantes, então fica aí uma convocação a quem é professor e professora dentro das faculdades de Direito. A gente construiu um e-book que foi publicado, também consta no site da OAB de São Paulo e hiperlinkado nesse relatório de atividades da comissão que eu mencionei anteriormente, que justamente sistematiza a questão do direito, tanto no ponto de vista do ensino, quanto da pesquisa, quanto da extensão. A gente sugere ali, inclusive, disciplina, uma ementa, inclusive, e acho que eu queria destacar mais a questão da extensão, como pode ser bastante motivadora e também útil ao interesse público no sentido de núcleos de práticas jurídicas, atendimento à comunidade. Então, a gente poderia ter projetos extensionistas que sejam de atendimento às organizações de base comunitária. A gente cita, inclusive, os critérios da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para definir vulnerabilidade econômica. Muito da nossa inspiração de conversa com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo vem da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que criou um programa de associações dentro da Coordenadoria de Direitos Humanos. Então, acho que a gente tem aí muitas possibilidades também de avançar nesse tema desde o momento dessa primeira inspiração de possibilidades de atuação no direito que começa na faculdade.
Isso também pode envolver uma agenda de pesquisa grande, desde trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, enfim. Tem uma expectativa de que a gente possa também mudar um pouco o patamar dessa evolução, né, do nosso campo, com mais produções acadêmicas também nessa seara. Queria citar que a gente tem feito também mentorias para jovens advogados, enfim, cursos. E nesses e-books a gente também buscou avançar em uma cartilha, um e-book bastante expressivo que um grupo de advogados construiu dentro da nossa comissão sobre organizações religiosas, que era um tema que a gente entendeu que faltava uma produção para contribuir. E a gente também ia sistematizando aí as leis que tratam sobre o assunto, inclusive os incentivos grandes também podem utilizar de incentivo fiscal, assim como a gente pode ter a doação independente de incentivo fiscal, doação de sangue, enfim, órgãos e etc. E a gente tem aí também muito envolvimento nesse debate da reforma tributária, especialmente por conta da não incidência do ITCMD, agora do Imposto sobre Doação. São doadoras, né? Então a gente está falando de novidades que vão beneficiar não só o campo das organizações que recebem, mas também a filantropia que faz doações. E aí, nesse sentido, eu queria fazer um convite para todos, no dia 10, 11 e 12 de junho de 2025, agora, daqui a um mês, a gente vai receber aqui, né, promover na OAB de São Paulo, um congresso anual que a gente tem feito, que é o Direito do Terceiro Setor Law Summit. Esse é o terceiro congresso anual. Alguns de vocês já estão pautados para estar presentes, mas espero que mais gente possa vir, e muitos desses temas estarão nas mesas que foram pensadas para esse congresso. A gente vai debater também a resolução do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução de número 300 de 2024, que se refere justamente à questão das fundações, né? E a Janine deve estar nessa mesa também, assim como o José Eduardo Sabopais aqui, que deve me suceder nas falas aqui desse congresso. Então, acho que a gente tem um desafio que é transversal em relação à regulação do terceiro setor como um todo, mas também a gente quer encarar desafios que são setoriais, ou seja, olhar para o direito do terceiro setor também olhando para a regulação das políticas específicas. Então, no final do ano passado, a gente fez uma primeira experiência junto com o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, que nos procurou, e a gente fez um evento super bacana. Todos os nossos eventos estão disponíveis na internet, podem ser acessados depois, que foi sobre o Miroski nas políticas urbanas. Quando a gente fala de bens adquiridos, e o Miroski trouxe a Lei 3.019 de 2014, traz uma série de disposições para ajudar a organizar melhor esse processo de parcerias entre Estado e organizações de sociedade civil, e determina que seja definido desde o início a titularidade de bens e serviços que sejam adquiridos ou produzidos com recursos públicos dentro das parcerias. E aí, quando a gente se depara sobre questões mais específicas das políticas setoriais e fala da construção de praças, por exemplo, vem debates muito interessantes sobre, afinal de contas, quem fica com a gestão da praça, como é que a gente organiza isso pós-parceria. Então, era só para dar alguns exemplos de questões que são instigantes, além de desafiadoras, mas que a gente está se somando dentro do cenário para construir mais e mais conteúdos e fazer com que essas emergências apareçam e inspirem outras pessoas para também escrever sobre elas, trabalhar e, mais que tudo, prestar uma assessoria jurídica qualificada para as organizações da sociedade civil. Eu tenho refletido, os órgãos de controle é um contingente bastante qualificado e bem pago pelo Estado, e a gente precisa aumentar, né, a nossa rede de proteção e promoção jurídica das organizações da sociedade civil, e acho que as comissões de direito do terceiro setor da OAB Brasil afora podem fazer
um excelente trabalho nessa conexão e nessa atuação também de diálogo e interlocução. Então, agradeço demais aí o convite e fico à disposição. Muito obrigada.